Boa noite. Programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira aqui ao vivo, diretamente dos nossos estúdios em Valparaíso, recebendo o professor Roberto Arthur, pioneiro de Valparaíso, natural de Patos. O homem é lá de Patos, gente, na Paraíba, mas é um valparaísense nato, pois ontem, recentemente, recebeu o título de cidadão valparaísense. Então, é com muita alegria e satisfação que nós recebemos o professor Roberto Arthur. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor. Obrigado. Que Mais uma vez, né? Muito satisfação, obrigado. Uma honra. O programa que está satisfeito. Muito obrigado. Palavra Franca é. E olha, gente, ele escolheu uma camisa que tem tudo a ver com o programa. Eu presto atenção, viu, gente? Eu comecei a trabalhar nas casas pernambucanas, vendendo camisa. Então a gente sabe ver uma camisa boa de longe e o homem botou uma camisa. Eu pensei bem as pernambucanas. Lembra, né? Silva. Ainda existe? Eu não sei, não lembro se existe, mas a José Silva acho que ainda existe. Já faz um tempo, né? São tradicionais, né? Gente, o professor Roberto Arthur, ele é do Céu Azul, ele é um pioneiro do Céu Azul. Está lá há mais de 40 anos. Ele chegou aqui, ainda era Lusiânia, município de Lusiânia, a antiga fazenda Urubu, para os mais chegados, né, gente? E ele tem histórias sensacionais. E hoje, nesse aniversário de 28 anos de Valparaíso, é uma satisfação receber o senhor aqui. Obrigado. Porque o senhor conhece a história. Muito obrigado. Enquanto Valparaíso tem 28 anos, o senhor está aqui há 45 anos. 45, né? 20 de janeiro, né? De 1978. Meu irmão caçula não tinha nem nascido, nasceu em junho. Você tem quantos irmãos? Tenho 3 irmãos, né? O Arthur Filho, né? Que mora em Anápolis, e tenho o Ronaldo Arthur, que é o caçula de 45. Que mora aqui. Isso, mora aqui também. Muito bem. Então, é naturalizado já. Eu estudei, né? Eu tive praticamente minha alfabetização dentro do Céu Azul, né? Tive ali onde era a escola, o antigo escritório da Fazenda Urubu, lá funcionava uma escola, e era uma escola de uma sala só. Tinha uma sala só? Porque também tinha poucas crianças, poucas pessoas, né? E as professoras vinham de Lusiânia, né? Geralmente vinham de Lusiânia, assim, as professoras vinham de Lusiânia para ensinar, né? E aquela estrada que descia para o Gama era uma estrada larga, né? De terra, não tinha asfalto, então o asfalto só tinha que ligava Lusiânia a Brasília. Então quando chegava ali, descendo do posto 7 em diante para chegar na entrada do Céu Azul, né, que é o antigo posto 7 que o pessoal falava, então o ônibus parava, elas desciam, a parada era uma árvore. Na entrada do Céu Azul, a parada era uma árvore, né? Tinha um banquinho de madeira encostado numa árvore. Se não me engano, o pessoal fala Articum. Mas, na verdade, literalmente falando, é Araticum. Nós aqui, né? Transbordamos. Tem uma expressão, perto do Araticum. Tem outra. Eu não recordo agora, mas eu lembro que as pessoas falam muito Articum, mas é Araticum. Então tinha esse pé de, vamos chamar de Articum, e perto dele tinha, né? Ele fazia eu me lembro muito bem que ele fazia um apoio para a outra parte do banco. Então as pessoas sentavam ali e esperavam o ônibus da antiga Napolina, que vinha do Gama ou que geralmente vinha para, né, os primeiros ônibus, se não me falha a memória, que vinha de Lusiânia para ir para Brasília, você tinha que subir a pé ou pegar um ônibus que vinha do Gama ali, que vinha para essa região, parava na estrada de barro, para você chegar até essa beira da estrada que tinha aqui na entrada do Valparaíso, porque você tentou pegar um ônibus plano. Era quase impossível pegar em 78, 79. Aí foi surgindo os ônibus da Biplan, que passava ali na estrada de barro, um poeirão danado. Então pegava, ia pro plano, né? E aí estudei 78, 79, 80 e 81, né? Em 81 eu fui para o Novo Gama, estudar no colégio do Novo Gama, porque a escola estava tendo problemas demais, a sala era muito pequena, então já estava começando a chegar pessoas. Eu fui para o Novo Gama, estudei 81 no Novo Gama. Só que aí eu retornei devido a essa dificuldade de ônibus também. O ônibus passava de 1 hora, que eu era pequeno, para ir a pé para o Novo Gama, seria uma situação bem complicada. Então meu pai voltou novamente eu estudar.
lá no escritório, que era da Fazenda Urubu. Quando a sala de aula era no escritório da Fazenda Urubu. O escritório ficava na casa, na frente, era uma casa, sim, né, na frente, uma casa mesmo típica com telha colonial. Tinha a garagem, e a garagem dava acesso para as salas no fundo, que era tipo um galpãozão mesmo, só fechado, tinha 2 janelas, e ficava lá. E nós tínhamos uma merendeira, que era a dona Domingas Moura, né, mãe da Cida Moura, e ela foi uma pioneira também, né, hoje em memória, e ela fazia o lanche, ela limpava o quadro, limpava as carteiras, cuidava da gente para até a professora chegar. Então, assim, era uma grande guerreira, né? Sim. Ela foi uma grande guerreira. E aí, assim, então os professores vinham, eu tinha a professora Maria de Fátima e tudo, e aí começaram a construir no final, se não me falha a memória, no final dos anos 81, final de 81, começaram a construir o colégio municipal do Céu Azul. E aí botaram aquela cerca que estava em frente ao mercado do José Valdécio. E aí então surgiu a primeira turma de alunos do colégio municipal. Eu não lembro de números agora, porque eu era pequeno, mas eu sei que nós tivemos uma diretora de Lusiânia, uma alta, né, até um pouco parecida assim com a... Lembra? A Zeli lembra? A nossa deputada? Era Rosângela Mari Sanches, não sei se está viva, mas eu lembro que o nome era Rosângela Mari Sanches. E ela foi uma das primeiras diretoras do Colégio Municipal do Céu Azul. Espero que o nome dela esteja lá, pelo menos em uma pequena ata. E aí ela foi uma mulher assim, muito bacana, né? E era muito precisa com a gente, tudo que a gente precisava, ela estava ali tudo. E foi uma diretora que eu me lembro que na época levou algumas pessoas, né, da área política de Lusiânia para ver a nossa realidade, porque o colégio ficou muito bonitinho. E tinha sala que não era usada, porque não tinha aluno, era pouco aluno, sim, né? Sim, depois foi chegando mais. Quem falar que em 82 o colégio tinha muito aluno, não está falando a verdade. Eu tenho amigos hoje que são pais, que eu fui professor desses filhos deles, e falo, eu estudei com o Roberto Arthur no primeiro turno municipal. Entendeu? A nossa festa junina, em julho de 82, foi uma coisa assim, maravilhosa, porque a gente nunca tinha feito uma festa junina. Foi a festa, né? E foi, mesmo tendo um número pequeno de alunos ainda, a gente teve uma festa bacana. Então, assim, são histórias reais, são histórias verdadeiras, são tempos difíceis, né, porque a gente não conseguia o material. Você tinha um caderno que seu pai comprava? Sim, tinha um lápis, a borracha, mas você não tinha um livro. O livro não chegava facilmente para a gente. E também não tinha na papelaria disponível. E como que fazia? Porque a papelaria mais perto que tinha era no Plano. O Gama tinha uma papelaria que você não encontrava tudo que você precisava. Né? Era uma coisa limitada. Então são tempos bem assim que eu guardo na memória, que quando eu fiz o magistério, no último dia de aula, eu chorei, eu tive uma crise de choro no último dia de aula. Sério? Eu tinha uma colega que hoje também está em memória, que fez magistério, infelizmente, a memória, Marluz, falou assim, mãe, por que você está chorando tanto? Eu sentei assim no quadradinho que tinha lá no colégio do Gama, onde eu fiz uma magistério, a gente sentado assim, conversando, e eu falei, não, eu me lembrei de uma situação minha, tal. Qual era a situação que lembrava? Você tinha a biblioteca para você procurar, mas no Gama não tinha biblioteca. Não tinha biblioteca. A biblioteca da escola tinha livros mais didáticos do que propriamente livros literários. Então você não tinha, então tudo que você tinha que adquirir, você tinha que ir para o Plano, ou então para o Gama. Né? E no Gama também eu não me recordo de uma biblioteca a padrão como né? tinha, por exemplo, né, na DAP3 ali, aquela biblioteca. Então assim, tanto que eu quando tive uma carteirinha da biblioteca lá, eu fiquei muito lisonjeado, porque eu tive acesso a livros maravilhosos que estão aqui na minha cabeça até hoje. Né? Essa é a realidade de quem morou no Céu Azul, de quem viveu, quem estudou no Céu Azul. Que participou da primeira turma. E foi perdurando, né? O colégio estadual, que não começou já no final dos anos 80, se não me falha a memória, 89, né? E aí, assim, ele começou antes, em final de 85 para 86, com o professor Geral, com a Jaci, com a Vera, né, com a Cláudia, que veio depois, os professores que realmente foram percursores ali. Mais uma vez a história se repete. Nós não podíamos ir para a escola municipal. Por quê? Alguém não autorizou, certamente. E aí alugaram-se uma casa para a gente, logo ali naquelas primeiras avenidas ali do Céu Azul, alugaram uma casa, então, para a gente estudar numa casa. Aí veio umas carteiras grandes, assim, pesadonas, de madeira pesada, em 1928.
na época da tia Policarpa. Tia Policarpa. E aí você estudava, aí um belo dia o dono da casa pediu, né? Meu Deus. Aí eu tenho a Sandra Medeiros, minha amiga dessa época, que sabe, outros colegas meus que sabem dessa nossa trajetória, dessa situação, né? E aí a gente pegou, não vou citar nome, porque a gente não gosta de citar essa parte. Inclusive no governo nós temos pessoas dessa época, eu não vou comentar, não vou citar nome. Não vou contar o nome do santo. Não vou ser né, poluinte, né? Não vou poluir. Mas a gente tem pessoas no governo que eu lembro, que sentou perto de mim, que sabe dessa história. Não estou dizendo que conhece. A pessoa não quer falar, não estou dizendo isso. Eu estou a dizer que eu não me sinto, né, encomendado de passar essa situação. Mas que a gente sabe que o dono da casa chegou e falou: vocês têm que desocupar o mais rápido possível. Um lugar que não tinha nem delegacia para a gente denunciar. Então a professora está aí, eu tenho professoras minhas aí que estão aposentadas, hoje da fundação, que nessa época davam aula para o Luziano e falou: a gente teve que pegar as cadeiras. E teve que sair. Meu Deus. Eu lembro de 4 colegas pegando a mesa da professora, levando. 2 de um lado, 2 do outro, um enfiado no meio, levando para outra casa, que é onde? Para baixo da minha casa, uma rua onde eu moro, uma rua abaixo. Isso porque a gente tinha que desocupar. Sim. Me parece que o dono tinha alugado e não era dono. Olhava essa casa para alguém. Aí se alguém chegou... Essa casa tinha um banheiro pra gente ir, você imagina, né? Meu Deus, como é que fazia a necessidade? Usar. E para você tinha que ficar lá feliz esperando, né? Então, assim, foram tempos difíceis. Tá aí, o meu professor Geraldo hoje tem um neto que estuda na escola, então foi meu professor de matemática, e ele é uma pessoa que sempre que eu encontro, tenho muito respeito e carinho por ele, porque ele foi um dos lutadores para essa. Eu não sei por que ninguém fala nele hoje, né? Eu acho que questões, não sei se é político, o que é, mas eu falo como docente hoje que sou, que cada um deles que passaram por mim tem uma história comigo, tem uma motivação para o meu trabalho. Eu lembro muito deles nas minhas reuniões e tudo. Então, assim, eu sempre lembro e sou muito grato por isso, né? Mas, assim, nós temos ali dentro do Céu Azul pessoas, são joias raras, que têm conhecimento da história de Valparaíso, né? Ontem, quando eu recebi o título, eu me senti feliz, né? E claro que eu voltei no tempo. Impossível você não passou no filme, né? Isso, e até queria aproveitar um momento para agradecer, né, ao vereador Plácido, né, a equipe dele lá, uma equipe maravilhosa, Cristiano, né? O senhor Roberto Amoras. O senhor Amoras, eu gosto de Xará, né? Xará, né? Então, assim, como o senhor Amoras ontem falou para mim, é um título merecido pela sua história. Então, assim, eu agradeço muito, né? Por ter tido essa oportunidade, porque realmente nesses últimos dias eu voltei muito no meu tempo, na minha história do meu pai, a história da minha mãe, a história de meus vizinhos que contribuíram para que o bairro se tornasse, né, o que é hoje, né? Eu me sinto muito lisonjeado de saber que a gente é um colégio eleitoral muito bom, o maior, né? É o maior, né? Então, assim, eu me sinto muito bem e ver hoje eu olho para as ruas do Céu Azul ali, eu moro na Comercial, né? Tive esse privilégio que meu pai me deu de subir ali aquela comercial e fazer uma compra de alguma coisa, eu acho o pôr do sol ali muito bonito. Lindo, né? Pega uma casa ali lá perto do posto de saúde. Então, assim, tem coisas que as pessoas precisam perceber. As pessoas hoje estão muito doentes mentalmente, elas estão meio insanas mesmo, elas percebem muito mais o lado material do que propriamente algo que é divino, algo que é da natureza, algo que é perfeito, né? Então, assim, dentro do Céu Azul, que já foi considerado feio, existem coisas belas. E muito belas. Então, assim, eu sou apaixonado pelo meu município, assim. Eu não tenho nem que provar nada a ninguém. Não, só em ver a maneira que o senhor fala, já dá para ver que ele transmite emoção no olhar, gente. Gente, o professor Roberto, ele recebeu ontem o título de cidadão valparaísense. Após 45 anos em Valparaíso, eu quero, em nome do programa Palavra Franca, também agradecer o meu amigo Plácido Cunha e o meu amigo Amoras, né? Meu amigo Cristiano também. Parabenizar não só o Plácido, mas também o presidente da Câmara, o nosso amigo Flávio Lopes. Muito obrigado. Essa certamente foi, eu não diria a mais, mas pelo menos uma das mais merecidas honrarias que a gente podia prestar ao nosso professor Roberto Arthur, que merece, merecidamente, receber esse título. Obrigado, pessoal.
Muito bem para vocês. Um abraço também, eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, João Paulo, Certificado Digital. Você, gente, que precisa aí do seu certificado digital, procura o João Paulo, da Único. E também um abraço para minha amiga Amanda Escorcim, a Dama do Poder. Gente, essa mulher está fazendo uns eventos com mulher sensacional. Procura ela aí, tá? Amanda Escorcim, a Dama do Poder. Professor, mas tem uma história aqui que eu queria levantar aqui, aí, um abraço aí para toda a turma de Valparaíso, Jardim Oriente, Valparaíso 1. Professor, conta para nós aqui, o senhor que é natural porque o senhor viu tudo nascer ali, né? Pioneiro, viu aquele... Eu tive lá semana passada, ali na Praça do Céu Azul, por volta de 5h30, 6 horas, eu vi o sol nascer lá na praça. Não é bonito? Fiz um destaque lá, né? Lindo, maravilhoso, né? Parabéns a estrutura daquela igreja lá. Lindo, né? Nossa Senhora de Fátima. A Nossa Senhora de Fátima, uma igreja belíssima, arquitetura. Inclusive, até eu quero mandar um abraço para um dos arquitetos, um dos pintores daquela igreja, que ele é de Valparaíso também. Olha que maravilha. Ele é de Valparaíso também. E quero até deixar eu vou descobrir o nome dele, mas eu quero deixar um convite para ele vir aqui no programa contar. Ele é sensacional. O próprio Padre Reinaldo também, né? Que tem Padre Reinaldo, que eu quero mandar um abraço. Hoje eu chamo de catedral, olha que preparação. Catedral da Valparaíso. Isso aí a gente sabe que tem um sentimento dele ali dentro, sim, né? Eu não sim, tenho muito contato com o Padre Reinaldo, mas assim, eu reconheço que realmente ele trouxe o amor dele, né? Dentro da igreja Nossa Senhora de Fátima. Não sei se o senhor sabe, mas a nossa igreja ela já teve uma estrutura nos anos 80, logo quando começou, ela era eu não sei explicar arquitetonicamente, mas ela era meio oval assim, e muitas pessoas achavam que era um mercado da SAB, a antiga SAB. E a gente ficava tão irritado com aquilo ali, né? Sério? Ficava muito irritado quando alguém falava, mas isso é uma igreja? Eu pensei que era o mercado da SAB. A gente ficava muito chateado. Porque as pessoas vinham de fora, passavam o final de semana nas chácaras, aí ia para assistir a missa e alguém fazia essa comparação. Isso deixava a gente chateado na época, né? Então, assim, mas aí foi depois, teve aquela capelinha, aquela igrejinha maior, tal, tudo aí, deu uma melhorada, ninguém mais falou que lembrou. Depois veio nessa. Eu mando foto para minha família lá em Anápolis, eu mando foto para amigos que estão até fora da Igreja Nossa Senhora de Fátima, lá, que eu acho que, além da parte religiosa, ela também se tornou um ícone para Valparaíso. Sim, um ponto turístico, né? Um ponto turístico, um ícone. Hoje eu vejo pessoas falando, e eu acho eu tenho um orgulho, porque lá de casa dá para ver ela acesa à noite. Sim. Eu fico muito contente de ver. Tá mandando aqui um abraço para você, a nossa ouvinte Branca Vilar. Parabéns. Essa é minha parente de coração, é lá de Sumé, na Paraíba. Na Paraíba? Ela está assim. Gente, nós estamos. Olha aí, a nossa amiga também, enfermeira. Olha só. Obrigado, Bianca. Foi uma das coordenadoras. Isso. Foi uma das coordenadoras lá da antiga escola do Mickey. É mesmo, gente, que legal. Passou um tempo lá com a gente. É uma figura bacana, inteligente politicamente falando. Sério. Branca. Sumé. Ó, Branca. Parabéns aí por essa indicação do nosso professor. E estando em Brasília, vem aqui no programa Palavra Franca que a convite está feito, viu? Mas, professor, mata uma curiosidade aqui. Essa daqui eu acho que todo mundo quer saber. Eu quero saber o que significa a expressão pé de Todd. Opa, vou te explicar. Só quem é do Valparaíso e é pioneiro conhece, viu, gente? O que quer dizer esse negócio? Essa frase, ela foi criada aí, acho que já no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Por motivos mesmo de você morar numa região que tinha poeira. E a nossa poeira não é amarela, é vermelha. Vermelha, né? Então, assim, acontece isso, né? Desses preconceitos, né? Que se tornam linguísticos e de cidadania também. Né? Você acaba sendo cidadão taxado por essa situação. Mas, assim, eu e alguns colegas que estudávamos, não necessariamente gostávamos da sujeira. Sim. Tem detalhe aí. E aí o que acontece? Era muito normal a gente pegar um saquinho, uma sacola, colocar um tênis,
mais limpo dentro. É o sobressalente. Isso, e com o tênis que você ia pegar aquela poeira. Então, e muita gente, não só para a escola, como também para trabalho, que tinha que pegar ônibus na parada, então tal. E aí dizia, eu não sou pé de Todd, então você vai colocar lá, né? E amarrava, botava dentro da mochila, e então quando chegava lá, só você tinha um lugarzinho para você trocar e entrar na escola. Conheci vários colegas que fizeram isso justamente porque não era nem para omitir que era o pé de Todd, mas era principalmente para não ser vítima de preconceito, de bullying, que na época a gente não falava bullying. Não existia esse termo. Não existia, né? O termo, né? Não era um termo tão, né, utilizado na língua. E aí, essa situação era decorrente para muitos colegas e também que não tinha vergonha de fazer isso. Eles não querem ficar com tênis sujo. Sim. Né? Então era desagradável também a pessoa ficar toda hora limpando e tudo. Mas algumas pessoas já recorreram, inclusive eu que era adepto da inteligência. Para fazer isso, né? A gente tinha que ser astuto para sobreviver. Né? Tinha esse mecanismo de você quer falar de mim, então você vai falar bem de mim, né? E uma coisa que eu me lembro, assim, que eu sinto orgulho hoje, é de nunca ter negado que morava no Céu Azul. Eu estudei no Gama, então as pessoas vinham eu pegando um ônibus e eu moro no Céu Azul, bairro Céu Azul. Tinha gente que fala, mas onde é isso? É perto de Novo Gama? Pertence a Luciânia, município de Luciânia. Mas é longe. Eu falei, não é longe não, é pertinho de Novo Gama, perto do Pedregal. Mas eu infelizmente conheci pessoas, e eu até entendo, né? Nosso bairro era muito feinho, né? Só tinha mato, né? Poeira. Isso. E hoje mesmo alguém me cumprimentou, né? E falou assim, tu nasceu mesmo aqui? Eu falei, não nasci aqui. Eu cheguei aqui pequeno. Tu sabe alguma coisa do Cerrado aqui? Eu falei, sei. Aí foi falando, né? Qual a frutinha mais que você acha que tinha aqui? Eu vou te falar. Uma vermelhinha, que a folha dela não é verde, é um pouco felpuda, meio branca, chamada sangue de Cristo. Quem morou no Céu Azul e não comeu sangue de Cristo, uma frutinha vermelha, eu não sei se existe mais hoje, né? Não morou no Céu Azul, não conhece a história do Céu Azul, entendeu? Então, assim, essa história são fatos reais que a gente viveu. Quem mora, só quem conheceu e viveu. O próprio, né, Articum, que é forte, né? Que parece uma pinha, era muito forte. O piqui era muito. Hoje a gente tem que comprar na feira se quiser comer um piqui com frango, né? Tem que comprar. Antigamente caía, você passava assim nas trilhazinhas para quando você ia para algum lugar e tal. E o que você via era piqui no chão. Tá todo lado. Não compra mais isso. O Céu Azul mudou muito a sua estrutura, né? Física, né? Há 10 anos atrás a gente via muita chácara ainda, mas hoje só vê concreto. Condomínios, né? Evoluiu, né? Teve um progresso, né? A gente sabe dentro da filosofia que o progresso ele tem um custo. Seja ele um custo social, emocional, né? Então, assim, eu conheço pessoas antigas do Céu Azul que hoje conseguem viver, mas tem uma certa dificuldade de lidar com o trânsito, de lidar com um número de pessoas excessivas, diferente. Claro que todo mundo é bem-vindo, não estou dizendo que não seja bem-vindo. Mas hoje a gente tem uma realidade diferente, né? Hoje você encontra pessoas muito mais desconhecidas do que pessoas conhecidas. Eu, quando sempre vejo alguém assim, antigo, faço aquela festa, né? Então, assim, é bom ver as pessoas antigas, né? Então, dar um abraço. Recentemente, nós temos uma moradora muito antiga também, a Gorete. Isso, a Gorete é um exemplo de pessoa. Também foi candidata a vereadora aqui, logo no início também, de Valparaíso. E aí, sempre que a gente encontra, a gente dá risada, né? A gente fica rindo. Lembra dos governantes, né? Tudo da igreja, do tempo de igreja, aquela coisa toda. Né? Então é muito interessante. E isso ficou mais forte nesses últimos dias com a titulação. Sim, que é uma data marcante. Depois você vai ver as fotos, tá? Uma festa glamurosa. Foi muito bacana, sabendo, muito bacana. Né? Caprichado, né? Muito contente pela evolução, né? O compromisso, assim, eu percebi muito compromisso das pessoas com relação ao município. Né? Então, Ilana, nós não estivemos lá, pelo menos eu não fui, né? Mas está aqui o professor, é a primeira entrevista depois dele receber o seu título de cidadão valparaísense. Então, programa Palavras, né? Saindo na frente, né?
Ilana também é uma pessoa que ela contribuiu muito com o profissional que eu sou, né? Quando eu cheguei em 2010 lá no IEP, ela acreditou no meu trabalho, né? E assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ela, pelo Cláudio, né? Que são pessoas assim, eu acho a Ilana uma professora de mão cheia, né? Top, né? Já ouviu esse termo lá no Maranhão? Professora de mão cheia. Aquela pessoa que se transforma ela empreendedora, né? Claro, com uma dose enorme de modernismo. Sim, moderna, sim. À frente do seu tempo. De 1940 ela não é. Mas ela é super empreendedora, assim, muito sensível. Eu acho que nós da educação precisamos ter sensibilidade e não deixar essa sensibilidade morrer. Eu quero lembrar de uma frase sua sobre educação. Já você vai falar ela. Mas aproveitando a lembrança, quero mandar um abraço para a Ilana, para o Cláudio, para o Gessé, para o Joab, gente, se eu esquecer, eu não vou tomar café lá amanhã. Gessé, Joab e Josué, pronto. Lembrei. Sim, os bambinos, né? Passalete, minha amiga. Passalete, um abraço para Passalete. Passalete é uma figura. Tá sempre nos assistindo aí. A Branca acabou de colocar aqui, em setembro estarei visitando vocês. Já temos aqui uma agenda! E meu amigo Roberto é muito inteligente, é claro, né, ô Branca? Essa bancada tá ficando cada dia melhor. Mas com esse homem aqui, minha amiga, agora o padrão foi lá pra cima, né? E não posso deixar de falar que gente, falar com um professor não é fácil. Mas com dois, eu hoje estou aqui com 2 professores e o próximo professor a ser recebido aqui no programa vai ser o nosso amigo professor William da Cruz. Fiz questão de tirar a dúvida. É da Cruz, tá certo? Um professor sensacional. Procura o arroba dele aí, gente. Professor William da Cruz. O cara tem umas aulas sensacionais, umas lives. Não. Eu vou trazer esse camarada aqui porque eu já sou fã dele, né? E aí o programa Palavra Franca já achou ele. E através do nosso amigo aqui, o pastor professor Roberto, né? Olha só quem tá, gente. Hoje nós temos uma audiência super, hiper, mega importante. Muito bom. Vai falar agora uma autoridade que eu quero abrir aspas e registrar o que aqui a gente só repassa, viu, gente? Doutor Adolfo Lopes. Olha, doutor Adolfo. Grande e forte abraço, meu amigo. Também, né? Doutor Adolfo, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para o senhor. Um abraço aí à sua esposa também. E obrigado por nos assistir em plena noite, sexta-feira, né? No meio de um feriadão, né? Sim, sim. Gente, ontem foi o aniversário de Valparaíso e hoje, sexta-feira, geralmente é ponto facultativo. Então a festa continua, inclusive nós estamos aqui do lado, aqui no estacionamento atrás do shopping. Vai ser até o dia 18, rodeio show, músicas sertanejas, muito parabéns, muita festa, muita comemoração. Valparaíso completa 28 anos. E uma das passagens mais marcantes é justamente a cerimônia de entrega do título de cidadania da cidade. E estamos recebendo aqui hoje o professor Roberto Arthur, que ontem foi agraciado com esse título de cidadão valparaísense. Oportunidade que eu quero agradecer de público o nosso amigo vereador Plácido Cunha pela indicação. Parabéns, você acertou, viu, Plácido? Está falando aqui, mandando um abraço, Júlio Favaron. Oi, tio Beto. Grande abraço. Júlio Favaron lá de Anápolis. Anápolis? Né? Anápolis, Goiás, é o esposo da minha sobrinha. Um abraço. Um abraço para minha família. Né? Tá de Anápolis. Isso, minha cunhada, né? A minha cunhada, Jaciara, que acompanhou ontem também. Ela foi comigo, tá né? Foi comigo, né? Meu irmão foi comigo também. E aí foi muito bom, foi muito gostoso. Pelo que vi, a festa top. O buffet devia estar uma sensacional, né? Isso, hoje eu recebi algumas ligações de manhã, né? Do pessoal, parabéns, foi muito elegante, foi muito bacana e tudo, né? E tal. Então, assim, foi muito bom. E pessoas que já, um bom tempo que eu não via também, me procuravam, pegavam o telefone com alguém, me ligavam. Hoje, quando eu cheguei na escola de manhã, já recebi alguns telefonemas, né? No celular, no meu particular, olha só, quer dizer, uma pessoa vai passando para outra, né? Me parabenizando, falando que foi merecido, né?
Teve outras também que já interrogaram na questão de que, poxa, mas só agora, porque eu falei, não, tudo tem seu tempo, quer dizer, todo mundo te conhece no seu azul, nós temos políticos lá do seu azul que já te conhecia, e aí eu falei assim, olha, primeiro que eu nunca pedi título, né? Eu acho que se foi um momento, então eu acho que como cidadão, se foi merecido, eu tive, né? Agora, a gente precisa ter sensibilidade. Às vezes você dá aula para um aluno, você não percebe a sensibilidade que ele tem para determinada arte. Sim. Mas aí vai o Jair Wilson, vai o William, vai a professora Lorena, então está dando aula ali e ela consegue captar aquela sensibilidade. Sim. No caso, o Plácido soube da minha história, soube da minha, né, condição com o município, achou interessante, né, e achou que eu merecia esse título. Então, assim, mas a pessoa me interrogou e autorizou que eu falasse isso. Sim. Mas pessoas que já te conhecem e tal, eu falei, gente, tudo tem o seu momento e tem a pessoa certa e ideal para aquele momento. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu acho que eu sou muito conhecido lá, né, no bairro. E, assim, conheço muitos vereadores, ex-vereadores, né, e gostaria que nosso bairro tivesse até mais cadeiras na Câmara, né, é um pensamento óbvio que a gente tem, quem não quer, né? Sim. Mas, assim, isso aí, para mim, é a resposta que eu quero dar, com toda cortesia, né, e elegância, que é bom ser elegante, é que não tem nenhum problema com relação a isso, né? Mas acho que 2 ou 3 pessoas inteligentíssimas da minha época já me cobraram isso. Mas por que só agora? Nós já tivemos vereadores, tivemos prefeitos aqui que te conhecem de quem. Eu falei, gente, isso para mim não tem mais importância. A importância para mim é o meu trabalho, é a minha contribuição que eu tenho com o município, né? É a minha identificação que eu tenho com o município. Eu me sinto um cidadão daqui, porque a minha criação é aqui, não tem como negar. Então, assim, isso para mim é importante. Claro que o título, ele traz também uma responsabilidade de reconhecimento, né, e moral e ética do que você é dentro do seu município. Né? Então, assim, eu acho que o mundo está cheio de pessoas conturbadas e feias, fazendo feio. Tá feio, o mundo está feio, não está legal não. Então, eu acho que quando tem um momento assim, é bom para você refletir e ver, né, a responsabilidade que você também tem como uma pessoa que tem um vínculo social com alguma coisa que nós temos. Sim. Nós, professores, né, somos os primeiros a ter esse vínculo. Queria mandar um abraço também para independente de questões políticas, para a nossa secretária. Eu virei fã dessa mulher, eu acho ela muito, assim, batalhadora, eu acho ela muito bacana. Eu posso estar enganado, mas dentro desse engano quero reconhecer que ela realmente é uma, eu vou usar o termo que se usa no Nordeste, uma professora de mão cheia, né? Parabéns, eu acho que ela, acompanho ela. Nobre até no nome. Nobre até no nome, né? E eu falei, ela deve ter algum sangue nordestino, porque não é possível. Será que tem? Eu falei, deve ter alguma linhagem, porque ela tem todo o padrão de uma professora que realmente vai, né, tá ali para dar o meu recado, e vou dar o meu recado. E nós que trabalhamos com educação, a gente tem que pensar dessa forma, né? Nós que somos da área particular, sabemos que também já fomos muito separados. E hoje em dia não dá mais para fazer isso. Né? Nós também somos peças do município, nós também, da escola particular, contribuímos com essa história. Hoje, uma das escolas mais antigas, que é o Colégio Êxito lá, né, uma das mais antigas no bairro, nós temos aí alunos hoje que estão aí no município, servindo como dentista, como, né, veterinários, e em várias profissões. Né? Então, assim, não tem como negar que as escolas particulares não contribuem, sim. Elas fazem parte dessa sociedade. E hoje, como cria da escola particular, que eu saí da aeronáutica para a escola particular, quero dizer isso. Eu quero dizer que a escola particular contribuiu muito com o município de Valparaíso. Né? E ela merece esse olhar. E nós temos uma secretária, eu não sei o trabalho dos outros, não acompanhei difícil, que reconhece isso. E eu quero agradecer ela nesse momento e dizer que ela está de parabéns. Né, pelo cargo que ela ocupa, pela forma que ela expressa essa unificação das escolas particulares e das escolas públicas, tem a mão dela, e eu reconheço isso. Pelo bem da educação, né? Eu estou há 29 anos na área particular, e eu vi muito de perto isso, que as escolas particulares, elas não tinham
ela é sempre tratada muito de uma forma, alguém vai dizer que eu estou equivocado, mas é mero protesto político, pode ter certeza disso. Quem faz filosofia sabe o que eu estou dizendo. Sim. Entendeu? Então, mas é verdade. Né? Se nós tivemos uma escola particular que participou de um desfile, foi nessa gestão, primeira gestão dela, que ela saiu catando assim, e envolvendo, né? Isso aí precisa ser falado, sim, precisa ser lembrado, né? Não é mérito de amizade, sim, é mérito de cidadania. Existe o reconhecimento, o mérito de cidadania é diferente do mérito de amizade, de grupinho, de conchaves, etc. e tal. Então ela realmente é uma pessoa que eu admiro. Eu admiro por ser mulher, por ser estar à frente da secretaria. Lidar com educação é difícil, é complicado. Você lida com o pai, você lida com a própria política. Então, assim, não é tão simples assim. Né? É um quebra-cabeça, né? É verdade. Parabéns, professora Rudilene Nobre, pelo brilhante trabalho à frente da Secretaria de Educação de Valparaíso de Goiás. Nosso reconhecimento e nosso convite para vir aqui bater um papo para não falar da frente. Eu acho que ela tem muita coisa para nos ensinar aí. Né? Eu acho Com que certeza. realmente admiro. Gente, o professor Adolfo Lopes está fazendo mais um comentário aqui, parabenizando ao contador Neomar Camilo pela escolha como secretário de saúde do município de Valparaíso. Obrigado, doutor Adolfo Lopes. Um abraço para a dona Palmelina. Obrigado pela participação. A gente também comunga da mesma opinião. O prefeito Pablo Mossoró está de parabéns quando ele indica como secretário de saúde nosso amigo Neomar Camilo, uma pessoa idônea, competente e preparada para fazer um bom trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Abraço, viu, Palmelina? Boa noite, obrigado aí. Nosso patrocinador, olha, o patrocinador está assistindo, fala o nome dele, gente. João Paulo, faça seu certificado com o nosso patrocinador, meu amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. Gente, quero mandar um abraço também pro meu amigo Marcelo Sorriso. Você que quer ter um sorriso que nem o do professor William da Cruz, procura aí, ó, Clínica Sorriso, a melhor de Valparaíso, ok? Tá também mandando boa noite pro senhor o nosso amigo Zé Alves. É uma lenda viva esse Zé Alves, lá do Céu Azul, né? Sim. Abraço, Zé Alves. Obrigado pela participação, viu? Boa noite. Sensacional. Obrigado, Adolfo. A participação do doutor Adolfo, para mim, é um privilégio muito grande, recebendo o senhor aqui hoje. Mas o doutor Adolfo tem uma história. Sim, com o município. Já foi vice-prefeito. Sim, vice-prefeito, né? Então, é uma pessoa honrada. E minhas considerações ao doutor Adolfo e também a dona Palmelina, né? Um abraço, boa noite. Professor, mas eu queria voltar aqui um pouquinho nas histórias de Valparaíso. Gente, Valparaíso está fazendo 28 anos e tem algumas histórias que só quem conhece que sabe. Professor Roberto, como que era o negócio do IPTU? Era fácil pagar IPTU naquele tempo? O IPTU, bom, era Lusiânia, né? Era no município. Era o município de Lusiânia. Hoje, a gente pode receber na caixinha do correio, você vira a rua, você chega na administração para solicitar seu carnê. Mas final dos anos 70 e nos anos 80 não era tão fácil assim. Então, quem morava no Céu Azul tinha que sair do Céu Azul, pegar um dia para ir em Lusiânia, né, na prefeitura de Lusiânia, e pegava o IPTU. Ou você paga, se tivesse com dinheiro, pagava lá mesmo, no banco de lá, ou então você decide que pro Novo Gama, pro BEG, o antigo Banco do Estado de Goiás, pagar o IPTU. Ia para Lusiânia pegar, ia para o Novo Gama pagar. E pagar. Então, quem mora nessa região, e acredito que Valparaíso também fazia isso. Sim. Não lembro se Valparaíso tinha algum imposto, alguma coisa que você pegava. Né? Mas eu sei que quem morava nessa região, o Céu Azul Pedregal, tinha que ir realmente para Lusiânia, lá na prefeitura, para pegar esse papel, entendeu? E pagar lá no BEG. Eu paguei várias vezes com meu pai. Lá quando eu ia para a escola, eu ia para o Novo Gama, tinha que pegar o ônibus, né, da Napolina, chegar lá, descer naquela rodoviária do Novo Gama, ir lá para o BEG, pagar a conta, porque não tinha banco, não tinha no Céu Azul, só tinha mercearia. Eu acho que o único mercado, o único mercado era o José Valdez, né? E o restante era mercearia.
E não tinha banco, né? Então, na época também, se não me falha a memória, o boleto não falava boleto. Ah, não falava? Não falava. Eu não me recordo de ter chamado de boleto. De boleto. A gente pegava a conta, né? A conta, essa conta, né? Não se chamava boleto. Né? Hoje a gente é mais multimídia. Mas pegava-se esse papel, ia para lá, me recordo, datilografado. Né? Datilografado. E aí você ia, né, lá no BEC, porque se você pagasse no Gama, por exemplo, eu acho que, não sei, naquela época não tinha sistematização. Sim. Gente, eu estou falando de 82, 83, 84. 40 anos atrás. Não tinha sistematização. Então, se você pagasse no Gama, não ia chegar a informação. Não tinha sistema para isso. As máquinas do banco, da loteria, vocês sabem que era aquela, né? Ainda a manivela. Amendua pão. Amendua pão, amendua-se tal. Então, esse é esse tempo. Então não tinha, ela era ligada na energia, acabou, não tinha, né? Não tinha como bater o fio de telefone. Não tinha como. E ligar para a Luciana e dizer, eu paguei o IPTU. E era terrível isso aí. Então, assim, E aí ia em Luciana, resolvia esse problema, vinha se pagar. Ainda bem que era uma vez por ano, né? Já pensou se fosse todo mês. Era difícil. Mas e acontecia isso, né? Então, E tudo isso eu me lembrei com essa questão do título de cidadania. Eu me lembrei de quando estava chegando luz do céu azul, porque era luz de lamparina. Quando estava chegando luz? Lampião, tá? Lampião de gás. Então, tinha muito poste. Você lembra do querosene? Usava querosene? Sim, tinha muito poste ali no céu azul, assim, deitado, que era a luz que estava chegando. A energia chegou para a Copa de 82. Olha só. Então, já imagina como é que foi, né? Porque a televisão era a bateria. Pegava o cabo para assistir a novela Jogo da Vida. E assistiu. E aí parava, né? O pai herói tinha que acabar depois, porque no outro dia tinha que sobrar um pouco de bateria. O pessoal carregava a bateria lá no Campo Legal. Que sensacional. Essa é a verdadeira história do bairro Jardim Céu Azul. Certo. Professor, você falando aí, gente, ele não só conhece essa história, porque ele viveu, ele está no Céu Azul, sendo lá de Patos, da Paraíba. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para minha amiga Lindalva. Ela é lá de Piracuruca, no Piauí, né? Lindalva, do Carmo, Rosemary, Tereza, Hélio, Vitor, um abraço para vocês aí, gente, da Casa de Vidro Eventos, a melhor casa de eventos de Brasília e região, viu, pessoal? E tá também mandando boa noite para o senhor, a Sandra Miranda, essa é com o senhor aí. Opa, Sandra, um abraço, Sandra. De onde você está falando, Sandra? Daqui mesmo? Anota aí, que eu quero mandar um abraço pro pessoal daí. Professor, com tantas experiências, e aí eu coloquei uma pergunta hoje para alguns amigos, a essa altura do campeonato, com tantas experiências, o senhor aceitaria um convite para mudar de Valparaíso e começar uma outra história em outro lugar? Calma aí, não responde agora não. Já. E eu aproveito e pergunto para você também, você que está nos assistindo, nós estamos hoje em Valparaíso completando 28 anos de emancipação política administrativa. Uma cidade que nasceu à margem da BR-040, dividida por esse linhão rodoviário que transformou Valparaíso em dois. Portanto, nós temos Valparaíso 1, Valparaíso 2. Também tão pequena, mas cortada por mais um linhão, que é o de ferro, a ferrovia que corta nossa cidade. Valparaíso completa 28 anos, com uma estrutura bancária invejável às cidades, com todo respeito, do entorno. Shopping o maior da região. Serviços que antigamente só se faziam em Brasília, agora o entorno procura Valparaíso. Essa cidade que está em torno da 6ª, 7ª economia do estado, a que mais cresce também na região, essa é a pérola do entorno. E a enquete que eu quero fazer com você agora você que está nos assistindo aí, não importa onde você esteja, você largaria tudo para trás e mudaria da cidade onde você está para começar tudo de novo em outro lugar? Agora eu volto para o professor Roberto. Professor Roberto, o senhor teria essa coragem de largar tudo e começar de novo em outra cidade? No momento seria bem possível, mas assim, a não ser que fosse uma ilha, né? Paraíso, assim, veio Havaí, eu acho que valeria a pena, mas
deixando o seu cantinho Valparaíso. Você pode ir para onde você quiser, mas deixa um cantinho que você vai voltar um dia, né? Você vai ver as pessoas que você sempre viu, né? Então, assim, eu acredito que não. Pelo menos no momento não. Porque eu posso falar isso aqui agora, daqui a 20 anos está, né? No sul da Bahia aí, no recôncavo baiano, né? Tocando um bolero aí mais a Maria Bethânia. Mas eu acredito que não, por enquanto não. Acredito que não. Acho que ainda tem muita coisa para fazer aqui. Gente, se você está nos assistindo, responde essa enquete aí para nós. Você mudaria da sua cidade? Comecei de novo? A Sandra está dizendo: Valparaíso 2 tem muitos bairros e algumas pessoas pensam até que é outro município. Ontem, Valparaíso 2 fez 28 anos. É verdade, Valparaíso 2 é hoje o coração também de Valparaíso. Sim, né? é bom lembrar, né? É uma região que cresce absurdamente, né, professor? A doutora Dione Brasil, está nos assistindo, mandou boa noite. Obrigado, Dione, pela audiência. Doutor Brasil, Francisco Brasil e toda essa turma linda aí dessa família Brasil que eu admiro e amo, viu? Obrigado pela audiência. Então, uma boa noite para o senhor, professor. Muito obrigado, Bruno. A Sandra disse: Valparaíso de Goiás, Deus abençoe. O João Paulo escreveu: caramba, que história vivida pelo professor, hein? Muito bem. O pessoal está gostando da sua história, viu, professor? Professor, do militarismo para a pedagogia, o que foi que levou o senhor a fazer esse giro aí? Eu não sei se é 360 ou é 180, se é que eu posso dizer. 180 não é, né? 360 não, né? O que levou o senhor a esse giro? Bom, primeiramente nós tivemos uma transição aí do governo Sarney para Collor, né? Sim. Eu peguei assim, uma época bem Collor de mel. E a gente sabe que houve sim uma tendência de diminuição de funcionários públicos, ministérios, e o meu militar também foi afetado. Sim. Então eu lembro que na época cabos quem era cabos e sargentos que não tinham 7 anos, eles automaticamente iam dar baixas, né? Eu estava num plano de carreira, né? Até colocado pelo meu pai. E, infelizmente, mesmo estando na Secretaria do Comando, lá no Sescomar, lá do brigadeiro, do pessoal, né, uma parte, digamos assim, mais estrelada, mais elitizada, eu não tive, mesmo fazendo aquele trabalho do 20º Campeonato de Orientação Mundial, que foi primordial para mim lançar no serviço, né, de tradução. E, infelizmente, eu não pude continuar, né? Mas aí foi assim, ela foi uma entidade, uma organização muito importante para mim, né? Mas a sala de aula surgiu justamente bem antes dela. Eu já tinha vontade, mas eu não podia, porque eu não tinha habilidade para estar dando aula. Mas eu já me apaixonava pelo giz, né? Na minha época, giz, já eu achava interessante. Eu amava a caligrafia dos professores no quadro. Então, quando o professor escrevia em letra de forma separada, eu achava horrível. E aí eu era um pouquinho atrevido, falava: professor, não dá para escrever cursivo, não. Só tem uma letra bonita. Eu sei escrever cursivo. E professor de exatas adora fazer isso, né? Pelo menos na minha época, todos os professores de exatas escreviam separado, eu detestava. E eu era pedantezinho, eu chegava, pegava o giz e fazia assim, chuefe de fofa, com corte no meio, e dizia: professor, eu não quero essa caligrafia de moça. Não é o problema, não é ser moça, é ter a caligrafia bonita. Mas era assim, então eu acho que ele já eram os primeiros traços do professor. Eu me lembro que na época, na aeronáutica, nós tivemos tinha um sargento, lá tinha um serviço chamado SIM, que era Serviço de Instrução Militar. Então a gente tinha a instrução com armamento e tinha também a instrução da apostila. E eu não sei o que aconteceu, um desses sargentos passou mal, ele estava com a apostila na mão lá, fazendo leitura, né? Estava com a apostila na mão e fazendo a leitura e passou mal. E aí eu rapidamente não pensei 2 vezes. Os outros colegas pensou em socorrer o sargento. Eu pensei em pegar a apostila. E aquele quadro lá enorme, o quadro era branco, grandão, quadro branco não, um quadro enorme, verde, com aquele giz, eu não pensei 2 vezes. Botei a cobertura de lado e fui lá, e eu pensei: que letra bacana, tudo. Aí eu comecei a explicar o que estava na apostila. Que legal. Então assim, já era do nada. Sim, já era uma vontade, já era uma sede né?
E o giz mesmo, o barulho do giz me apaixonava. Eu era fominha mesmo, eu queria ir pro quadro. Eu não ia para aula de matemática, eu não ia mesmo não. Ah, não era matemática, né? Geralmente eu sentava mais atrás, me escondia, porque eu tinha um professor, eu tive sorte de ter professores que adoravam botar a gente no quadro, né? E aí era o terror, matemática, não dava. Né? E todo professor que eu tive de matemática, com exceção do Geraldo, que era exigente, mas não era bravo, ele sempre foi muito cordial com a gente, ele tentava, da melhor maneira possível, levar a gente no quadro, mas sem aquela pressão psicológica. Dava uma pressão tremenda. Então você ia pro quadro já com giz, o que não chegava até o quadro, porque era realmente bem complicado. Mas as aulas de literatura, de língua portuguesa, o SPB, quando eu já estava, mais rapazinho. Professor, o senhor está falando uma coisa aí que para quem está nos assistindo aí, para essa galera aí, é novidade. OSPB. Alguém sabe o que quer dizer essa sigla OSPB? Antes de o professor responder, quero mandar uma boa noite aqui. A Jaiane, meu assistente, é a Jaiane da Ocidental? Pronto, a esposa aqui do nosso diretor. Jaiane Ferreira, um abraço, Jaiane, lá de Cidade Ocidental. Obrigado pela audiência. O João Paulo está lembrando aqui, ó. Novo Gama também completa 28 anos agora. Também foi uma cidade também, junto, né? Junto. Acho que Ocidental também é mais ou menos perto também, né? Novo Gama, então, né? Toda a comunidade. Parabéns também. Aliás, Novo Gama também sempre contribuiu muito com o Céu Azul, né? A gente não pode esquecer isso, porque muitos dos nossos colegas estudaram na escola estadual Novo Gama, porque não tinha o colégio municipal, o Céu Azul era só até a quarta série. Então também tem, a gente tem Está nos nossos documentos lá, colégio estadual. Está registrado, né? Sim, com certeza. A Lindalva está dizendo, venho sempre em Valparaíso e tenho uma grande admiração. Comércio movimentado, por aqui circula tudo movimentado. Gente de várias cidades do DF. Parabéns, Valparaíso. 28 anos. Obrigado, Lindalva. Olha, a doutora Miriam também, nossa psicanalista clínica, também está mandando boa noite ao senhor, professor. Muito obrigado. Obrigado, Miriam. Boa noite. Então, professor, uma coisa que me chama a curiosidade, uma curiosidade. No tempo do senhor, o quadro negro era mesmo negro ou era verde? Não, nós chamávamos de quadro negro, mas era verde. Tinha uns que era feito um cimentão verde mesmo. Cimento queimado. E aí, assim, mas era uma delícia escrever naquele quadro. Era bom, né? E como é que o senhor apagava? Tinha aquela... era um apagador maior, né? Geralmente era um apagador maior, de madeira mesmo. Madeira com a... eu cheguei a alcançar professores que eu adorava apagar quadro. Sério? Pedia para apagar o quadro. Então, assim, lá, pelo menos onde eu estudava, ele era um bolachão mesmo, assim, madeira, não era madeira, era meio pesadinho mesmo, porque parecia um carpete. Carpete embaixo, né? Aí você lá, estilo, é uma delícia apagar aquele quadro. Eu me apaixonei por sala de aula por quadro, meu quadro chama muita atenção. Hoje em dia esses quadros não existem mais, né? Não, hoje em dia é pincel, né? A gente tem pincel, né? Vai lá e... Até a saúde do professor. Tanto que eu costumo dizer, a minha diretora Irlana, a minha diretora Sebastiana, né? A nossa mantenedora lá do colégio, elas já ouviram muito isso de mim. Eu acho que o quadro é a identificação do professor. Se eu tiver na sala de aula que não tem quadro, eu vou estar palestrando, porque eu separo, eu acho que a aula é diferente de uma palestra. Então, assim, se eu não tiver um quadro, eu não estou dando uma aula. Não é aula. Eu preciso de um quadro. Eu posso até não utilizar ele todo, mas eu preciso rabiscar nele, eu gosto de desenhar nele, eu gosto de falar sobre... E melhora também. Mas na minha área de humanas, sim, tem que rabiscar. Faz parte. Ele faz parte, ele é um retrato nosso, né? Eu acho que o quadro, seja branco, negro, azul, verde, ou de vidro, ele é a identificação do professor. Esse é um projeto importantíssimo. Pessoal, hoje nós estamos recebendo o professor Roberto Arthur, o carinhosamente conhecido como Nasc, né? Foi ele que disse. Porque é a página do Facebook, Arthur Nasc, né? Como é que é a história do Nasc aí? Conta pra turma aí. Então, o Nasc é o seguinte, eu estava tentando fazer logo quando saiu o Instagram, e aí ficou meio complicado, né, para fazer. Aí tudo que eu colocava, botei meu nome inteiro, não aceitava. Aí, não sei o quê. Eu não vou lembrar. E aí aí botei o Nasc, só que aí apareceu meu irmão, apareceu minha cunhada, apareceu uma conta antiga minha também, o NASC, e não dá o som, né? Eu falei, quer saber, Dima, eu vou
alemonizar isso. Alemonizar? Essa foi eu já falo um pouquinho do alemão, então vamos embora, né? Uhum. E aí coloquei NASC lá e botei com K. E ficou aí com Arthur Nasc 6, né? E tem gente que fala, o Arthur Nasc ali, porque eu também escrevo, né? Algumas coisinhas, simplesinhas, mas eu escrevo, tá? Às vezes, quando eu tô na doida mesmo, eu vou lá e boto lá alguma coisa, assim, algum pensamento, né? Eu tô dentro da filosofia, né? Segue aí o homem, viu, gente? E aí, professor... Falando em filosofia, o senhor me pediu para explicar o SPB. Calma, já você vai falar. A Sandra tá dizendo assim, ó, Sandra, amanhã tem o desfile cívico em comemoração ao aniversário de Valparaíso, 28 anos. É isso, gente, amanhã, a partir das 8 da manhã, na Vila das Palmeiras, nós teremos o desfile cívico de Valparaíso na comemoração dos 28 anos da cidade. Obrigado, Sandra, por nos lembrar. Viu? Então, professor, todo mundo viu aqui o senhor falando sobre o OSPB. Eu não é do meu tempo, eu ouvi falar, tá? Eu só ouvi falar, mas assim, eu acho que deve ter gerado curiosidade aí. OSPB, alguém arrisca dizer? O que quer dizer essa sigla OSPB? Então vamos lá, vamos começar por etapa. Na quinta série antiga, quinta, sexta série, a gente estudava educação moral e cívica. Né? Até a sétima série. MC. MC. E aí no 8º ano já começava o SPB, que é a Organização Social Política Brasileira. Olha aí. Lá começava a falar dos primeiros partidos, o Partido Comunista do Brasil. Então assim, a gente lá estudava, foi lá também que eu conheci o pensador Augusto Dostoiévski, uma aula com um professor de SPB. Falei, eu tenho que ver esse cara. Né? Então esse cara é inspiração até para um Belchior da vida, esse professor falando. Eu falei, Belchior? Como nossos pais, então vou ler. E fui na biblioteca ver quem era o Dostoiévski. Né? Então assim, OSPB, ela tinha esse objetivo, né? Mesmo lembrando que anos 80 a gente ainda estava, até né, no final dos anos 80, a gente já era uma democracia, entre aspas, né? Mas a gente estava recém saído do governo militar. Então os livros ainda, se hoje o livro é feito com rapidez, antigamente era na lentidão mesmo. Então até chegar um livro na mão da gente, mesmo que viesse pelo Estado, esse livro perdurava mais tempo, até porque a tecnologia não era tão avançada como hoje, né? A rapidez não era assim. Mas o OSPB era um livro, era um material interessante, porque ele abordava como é que nascia um partido, como é que as pessoas, né, todas as ideologias políticas, como é que era a formação cultural de um país. Falava de cultura, né, falava sobre a questão dos direitos, né, e tinha professores na época que adoravam, se identificavam, e aí era mal entendido. O cara chegava e me dizia, o meu aluno ali no conselho ele não passou. Falta um pontinho, um décimo para ele passar, eu não aprovo esse aluno. Isso aí é coisa de quem faz o SPB. Professores reclamando, o pessoal fica falando que é porque a gente, OSPB não é bagunçado assim, não. Não é isso. MC, OSPB, a gente vai lá e lança ponto, coisas como. Não é assim, não é dessa forma. Então quem estudou nessa época sabe que era uma matéria reflexiva, assim, ela trabalhava formas e fontes para que a gente entendesse o que era uma política, né? E o senso crítico, né? Ela despertava o senso crítico. Então, é claro que tinha alguns professores que tinham uma certa ojeriza dessa matéria. Mas geralmente quem pregava era professor de história, de geografia, que já eram perseguidos também. Pós-ditadura ainda continuaram sendo perseguidos pelos próprios colegas que achavam que era coisa de gente utópica, comunista, esse tipo de coisa. Mas parece que estava certo Belchior, né? Ainda somos os mesmos. Ainda somos os mesmos. E vivemos como os nossos pais. Verdade. A Sandra está dizendo, pena que hoje não tem mais OSPB. Tem uma aqui nova, viu, professor? PIL, é isso mesmo? PIL, PAE, PAI, EMC, ER e a autonomia do professor, que há anos deixou de ser respeitado por alguns alunos. E outras pessoas, inclusive com falta de reconhecimento profissional. Eu quero até aproveitar, Sandra, essa fala para fazer todo o meu respeito, consideração e admiração ao professor, porque o professor é o que leva todas as outras profissões a existirem, gente. Sem professor
nenhuma delas existir. Então, meus parabéns a todos os professores, em especial dois que nós estamos recebendo aqui hoje no Instituto do Programa Palavra Franca, o professor Roberto Arthur e o professor William da Cruz, que é o nosso próximo convidado do programa Palavra Franca. Então, gente, anota aí, logo vou estar anunciando aqui a participação dele no programa Palavra Franca. Vamos ter uma aula aqui top no programa Palavra Franca. Não sei nem se nós vamos ter estrutura para receber o homem, né, professor? Porque o homem o homem não é brinquedo, não. Muito bom. E indicação do meu amigo aqui, Roberto Arthur. Professor Roberto Arthur, a gente ia virar à noite aqui, se deixasse. Olha, mas a direção aqui já está ali, de olho ali, o patrocínio já está de olho ali. Ô, meu amigo João Paulo, você podia aumentar aí o patrocínio para nós ir até mais meia-noite, né? Ajuda aí, inclusive, semana que vem eu não quero água aqui nesse caneco, não. Eu quero outra coisa, viu? Por favor, tá bom? Tá certo. Professor Roberto, o tempo passa que a gente não vê aqui nesse negócio. Verdade. Uma conversa gostoso, né? Não é? Olha só, lembrando da Branca, né? Sim. Olha, gente, já tem uma agenda para setembro com a Branca Vilar, que é lá de Sumé, Paraíba. Lá de Sumé, na Paraíba. Já tá feita a agenda, viu, Sandra? Branca. É só dizer o dia que você tá aí, tá bom? Pastor, sem professor o mundo se torna ignorante. Boa! Vou gravar essa daí, vou anotar essa daí. Sem professor o mundo se torna ignorante. Escreveu a nossa ouvinte Sandra Miranda. Professor Roberto, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não queria deixar o senhor embora. Porque a gente se alimenta, a gente aprende, bom, obrigado. A gente enriquece, a gente cresce. Eu também aprendo, com certeza. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Eu quero deixar esse momento do programa para o senhor mandar aí seus abraços, agradecimentos. O programa agora é do senhor. Dá esse show aí que o senhor sabe dar. Então, agradecer, né, todo o pessoal que trabalha comigo na escola, né, os meus diretores são pessoas que estão muito perto a mim, né, a própria Irlanda, que foi assim, uma pessoa sempre formidável, assim, sempre acreditou no meu trabalho, meus colegas de trabalho que gostam desse momento. A gente tem um momento íntimo, né, William, de estar falando as nossas gargalhadas, as nossas coisas, as nossas piadas. Que hora que é esse momento? Geralmente, depois, não é hora do intervalo. Ei, anota aí, produção. O programa Lava Franca vai fazer uma visita nesse horário, lá no intervalo, lá para ver essa parte aí. Entendeu? Então, assim, e agradecer, né? Agradecer também ao Clássico, que eu notei uma sensibilidade muito grande dentro do Clássico. Não pela a questão de confiar o título a mim, mas pela acessibilidade mesmo dele de lidar com as questões políticas, né, ao Cristiano, que foi, nossa, como foi acolhido, né, o Cristiano, o senhor Roberto Amoras também foram pessoas muito acolhedoras, né, e enfim, a todos os meus amigos que acreditam, né, no meu trabalho, que eu sou muito elogiado com a questão da minha profissão. Então, assim, eu me sinto muito feliz e honrado por isso, né, porque não é uma profissão fácil, né, é uma profissão que requer dedicação, requer estudo, requer uma natureza mais assim, às vezes tranquila, às vezes mais pressionante, né, para a gente atingir o ápice do que a gente quer, mas é muito interessante. Então eu tenho muito a agradecer esses amigos que sempre me elogiam, que me criticam também, às vezes quando tem que criticar no sentido positivo, né, porque a crítica positiva é importantíssima, né? A crítica maléfica a gente dispensa, porque o veneno, né, a gente também tem que trabalhar para ele virar um remédio. Mas em si, agradecer a todo mundo, né, minha família, que é o esteio da gente, a família, minha mãe, né, sou muito colado com minha mãe, meu pai. Qual é o nome dela? Minha mãe chama-se Perpétua, mas muita gente conhece como Dona Menininha. Beijo no seu coração, Dona Menininha. E o senhor, seu pai? Meu pai Arthur. Um abraço, Arthur, parabéns pelo filho, viu? E aí, assim, então assim, toda a minha família, né, meus primos, eu tenho primos que eu gosto de estar conversando, trocando ideia, sabe? Então isso é muito bom, fico muito feliz de ser essa pessoa que tem pessoas bacanas do meu lado. Eu tenho mais gente bacana do meu lado que mim próprias. Que bom, que bom. Parabéns, o senhor merece. Obrigado. A Branca tá aí ainda, viu? A Branca dizendo, ó, esse programa é perfeito, gosto muito, você facilita muito para o entrevistado. Perto desse homem aqui, Branca, não tem como, né? A gente aprende mesmo, né? O João Paulo está mandando um abraço para a Ilana e eu aproveito e mando um abraço para o João Guilherme, para a Sinara e também para... João Paulo, me ajuda aí, que é para mim não perder a vibe aqui.
João Paulo, Sinara e Ariela. Lembrei. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Branco, por estar conosco agora. Professor, obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela receptividade. Parabéns pelo título que o senhor ganhou. Muito obrigado. Agora é de fato de direito, né? Verdade. Gente, esse foi o programa Palavra Franca, recebendo o nosso convidado, o professor Roberto Arthur, que é essa pessoa sensacional. É claro que eu vou ter que abrir um quadro aqui para trazer ele toda semana, porque o homem é demais, sensacional. E a audiência foi lá em cima, viu? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Obrigado, Valparaíso. Parabéns, nossa cidade, né? Parabéns, Valparaíso, 28 anos, Parabéns, muito feliz, porque foi a longos cursos, né? E prepara aí, viu, professor William da Cruz, é o nosso próximo convidado também do programa. E também, né? Ele é daqui de Valparaíso. E um menino novo, né, rapaz? Tem até sotaque de Valparaíso. Ele assimilou, vestiu mesmo a camisa, né? Gente, o programa vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, lembrando que, sabe, gente, a vida, ela é feita de momentos. E você sabe que, assim como num rio, você nunca vai beber a mesma água 2 vezes, na vida, você nunca vai passar pelo mesmo momento 2 vezes. Aproveite o seu. Uma boa noite, tchau, pessoal. Lembrando, se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não tiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau e até a próxima. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, foi maravilhoso. Sensacional.